Olá, tudo bem? Está começando o podcast Por que eu não estudei isso? Eu sou Fátima Marques, professora e educomunicadora. O assunto de hoje é sobre Zoroastro ou Zaratustra, o profeta do povo persa. Em seus ensinamentos encontramos referências a um Deus criador, a uma postura ecológica e a crença na vida após a morte. Nasceu em 630 a.C. em Bactria, na Ásia Central, atual Afeganistão. Quem abriu um caminho ao sol e às estrelas? Quem fez com que a lua cresça e decresça? Quem, sem apoio, sustentou a terra para não cair? Quem fez as águas e as plantas, os ventos e as nuvens? O único culto que agrada a Mazda consiste em sacrificar seus maus pensamentos, palavras e ações no altar de sua consciência. A melhor das boas obras é, em relação ao céu, adorar o Senhor e, em relação à terra, tratar bem o gado. Quem semeia o trigo, semeia a justiça. O que lavra a terra com dedicação tem mais mérito religioso do que poderia obter com 1000 orações sem nada fazer. Age como gostarias que agissem contigo. Aquele que diz uma palavra injusta pode enganar o seu semelhante, mas não enganará a Deus. Ahura Mazda diz: a mim os bons pensamentos, as boas palavras e as boas ações, e eu tenho por vestimenta o céu, que foi o primeiro a ser criado deste mundo material. Os bons pensamentos, as boas palavras e as boas ações são o meu alimento. Assim falou Zaratustra. Uma visão ecológica. Zoroastro era um grande defensor do boi, o animal mais benéfico de todos e o modelo da vida animal que implora a proteção do ser humano. O crime contra o boi é duplamente monstruoso: crime contra o animal exemplar de toda a fauna e crime ecológico, pois que, matando o motor da lavoura e a fonte do adubo, atrasa-se o desenvolvimento pacífico da agricultura. Lutou pelo fim dos sacrifícios e pela proteção dos animais. Para o profeta, o boi foi o primeiro ser vivo criado por Ahura Mazda, o sábio Senhor. Algumas citações do livro Zoroastro, Religião e Filosofia. Zoroastro veio ao mundo rindo. Nasceu de uma rica família de criadores e de uma casta sacerdotal herdeira das tradições de cantores de poesia sacra. De acordo com os relatos, durante a sua concepção, sua mãe irradiava luz. Ainda de acordo com a tradição oral, sua missão era pregar solicitude para todos os seres. Para Zaratustra, Deus não é somente a fonte da luz física do sol e dos astros cintilantes. Ele é o apelo secreto que desperta na consciência toda a luz moral e espiritual. Zoroastro foi, sem dúvida, o primeiro profeta a pregar a unidade, o esplendor e a bondade de Deus. O Deus único de Zoroastro não preservou para si nada a não ser sua soberania sobre o cosmos. O tema da defesa dos bovinos, preciosos para o trabalho, torna-se uma constante nas prédicas zoroástricas, tomada de consciência de respeito à vida que ultrapassa em muito o exclusivo interesse econômico. É para uma verdadeira revolução ecológica, animal e agrícola que Zoroastro convida seus fiéis. Dizia: aquele que oprime o lavrador e o bom pastor é verdadeiramente o sequaz de Arimã. Usou a violência do verbo para condenar o sacrifício de animais como uma ordem oposta à ética. A oferenda de um boi, cujo sofrimento e morte são oferecidos com um fim egoísta de expiação,
ou de propiciação, não seria do agrado da bondade e da sabedoria infinita do Deus de Zoroastro. Iconoclasta, ele derruba todos os ídolos antropomórficos e zoomórficos, substituindo-os por uma ética universal na qual os ritos anteriores são estigmatizados como tantos outros erros. Dizia: o único altar que agrada a Mazda consiste em sacrificar seus maus pensamentos, palavras e ações no altar de sua consciência. Comentando: por que você não estudou isso? A pergunta pode ser respondida de duas formas. Na escola, antes da atual reforma do ensino básico, chamada de BNCC, Base Nacional Comum Curricular, nos livros constavam que a religião de Zoroastro era uma religião dualista, por causa da existência de dois deuses, o bem, Ahura Mazda, o sábio senhor, e Ahriman, o deus do mal. Ou seja, para não dizer que a religião criada pelo profeta Zoroastro é uma religião monoteísta, os livros, as academias, formularam esse conceito de dualismo. Sabemos que a história oficial prega aos quatro ventos que existem somente três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Foi assim que aprendemos na educação básica. E hoje, como é? Continua do mesmo jeito? Lamentavelmente, esse tema não aparece de forma direta na Base Nacional Curricular. O que se vê lá é uma citação relacionada ao estudo dos povos do Oriente Médio. Portanto, as novas gerações nem saberão que este profeta existiu. Fontes de pesquisa: Zoroastro, Religião e Filosofia. Autor: Paul Dubreuil. educaçãouol.com.br, todamatéria.com, infoescola.com. Até o próximo episódio.